Ora, bem-vindos a este episódio de Sem Segredos. Hoje com uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. Ela é enfermeira parteira há mais de 20 anos. Destaca-se assim como símbolo na área de BLW e da amamentação. Tudo o que tem a ver com mamães e bebés. Calma que eu ainda não disse o nome. E é mãe de 2 meninas. Tem aqui muitos segredos, de certeza, para que no pós-parto as mães tenham uma vida bem mais leve. Ela vai-nos contar todos. Não é, Marília Pereira? Bem-vinda! É verdade, Bem-vinda obrigada. Aqui ao Sem Segredos. Olha, a gente já fez tanta coisa juntas, faltava esta. É verdade, Sofia, eu estava a partilhar contigo que é a primeira vez que estou assim num podcast neste estilo, não é? Neste contexto assim. Então, a gente temos que fazer as coisas com estilo. Assim, é um prazer enorme. Olha, mas a gente já fizemos montes de coisas, já tiveste em imensos eventos meus e coisas contigo e mentorias e coisas. A gente andamos sempre nestas andanças. Faltava o podcast. E eu quero saber tudo sobre ti. Do outro lado. Do outro lado. Eu quando te conheci, tu estavas... Olha, eu quando te conheci, vais-me dizer há quantos anos é que isto foi? Tu estavas como... a colaborar no centro ali de preparação para o parto em Lisboa. Isso já foi há quantos anos? Centro para e pós-parto, 2010. Pronto. 2010. 15 anos. Pronto. 15. Foi quando eu te conheci. Faz agora exatamente 15 anos. Uau. Foi logo no início também que eu fui para esta área, foi logo quando eu te conheci, foi nessa altura. Entretanto, conta-nos um bocadinho do teu percurso, porque tu trabalhavas em hospital, certo? E nessa altura estava em um hospital também. Também estavas ainda no hospital, agora já não é? Exatamente. Então e como é que foi isto? Como é que foi essa mudança? Tu fez também aqui uma mudança? Conta-nos um bocadinho da tua história. E que parece assim uma mudança muito repentina e normalmente é essa a percepção que as pessoas têm, mas na realidade foi algo muito, muito gradual, porque eu trabalhei quase desde sempre, não é? A nível de obstetrícia, hospital e serviço de obstetrícia, mesmo antes de fazer esta especialidade, trabalhava no Hospital Garcia Dorta. Depois, quando fiz a especialidade, quis começar a trabalhar em sala de partos, passei para o Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora Sintra, e foi nessa mesma altura que também comecei a trabalhar neste centro de preparação para o parto, em 2010. Entretanto, fui mãe, como tu falaste, não é? Da Inês e depois da Sara. Que idade é que tem? A Inês tem 11 anos e a Sara tem 9. Ok. E foi nessa altura, é muito curioso, porque apesar de eu ser enfermeira e de sempre ter trabalhado nesta área, o ser mãe foi uma experiência muito transformadora na minha vida. E após o nascimento da Inês, eu fiquei ali um bocadinho... o que é que eu quero fazer a partir de agora? Ficamos sempre assim. Eu também mudei quando foi o nascimento do meu primeiro. Portanto, a gente chega ali àqueles momentos, não é? As hormonas não ajudam e de repente mudamos assim a vida. É verdade. E eu achei que, até quando nasceu a Inês, eu até achava que não ia trabalhar muito mais. E foi assim um bocadinho estranho, porque eu sou muito workaholic e sou uma apaixonada pelo meu trabalho. E defino-me muito pela minha profissão e de repente eu queria estar com ela, queria ser mãe. Claro que depois o tempo vai passando, não é? E depois nasceu a Sara e quando a Sara nasceu, o trabalho, estar no hospital e algumas das experiências que tinha lá deixaram de me fazer sentido. E então foi aí que eu decidi despedir-me. Criar a marca O Bebé Sabe. Exatamente, que eu não disse na introdução, mas faltava essa parte, não é? Criadora do Bebé Sabe, que é aquilo que tu és mais conhecida, não é? Sim, é verdade. Pelo Bebé Sabe. É verdade. Mas nesta altura o Bebé Sabe era um blog, era um veículo que eu tinha para transmitir algumas das minhas ideias. E estava, portanto, quando eu me despedi do hospital, eu não comecei logo a trabalhar por conta própria. Eu passei o meu part-time neste trabalho na clínica para um full-time, mas aquele full-time que entras às 10 da manhã e sais às 16, que era para tranquilamente deixar as meninas no infantário e depois ir buscá-las cedo também. E foi mas foi o salto que eu precisei, este período de transição para começar a fazer, a exercer o meu trabalho por conta própria. E acabei por sair do centro para ir pós-parto também, que foi uma experiência muito marcante na minha vida, a nível
do improviso, das experiências que me proporcionou, das pessoas que conheci e depois comecei a trabalhar com o Bebé Sabe e aqui algo também interessante, 2016 foi quando nasceu o Bebé Sabe, quando a Sara tinha 1 ano e a minha intenção era trabalhar única e exclusivamente online. Sofia. E depois foi o que tu fizeste? E foi o que eu fiz. Porquê? Porque era esse trabalho online que me permitia ter a flexibilidade de tempo para continuar a estar com as minhas filhas. E aliás, tu tens, eu fui ver pesquisar um bocadinho mais sobre ti, não é? E vi que tu tens lá escrito, achei tão engraçado, que o teu principal valor é a liberdade e que também é o meu. Olha, achei muito giro, que tem tudo a ver, não é? Por isso é que a gente estamos no online, porque quem quer liberdade aqui consegue, não é? Ter muito essa parte. No online conseguimos ter essa liberdade. Olha, e depois tu és conhecida pelo Bebé Sabe, és conhecida pelo BLW, és conhecida pelos partos, Não, é verdade, não é? Portanto, o teu nome já é assim uma referência nessas áreas. Atualmente, antes de tu falares um bocadinho de cada uma, atualmente o que é que tu te dedicas mais? A introdução alimentar, sem dúvida, o BLW. O BLW é assim que é muito curioso, o BLW chegou à minha vida com a introdução alimentar da Inês, da mais velha. Começaste ali a explorar e a ter mais curiosidade nessa área? Que não tinha, eu achava que tinha, enquanto enfermeira, inclusive eu ao longo do meu percurso profissional eu trabalhei em centro de saúde também, portanto também fiz as consultas de saúde infantil, com aquela abordagem dita tradicional e era isso que eu pensava que ia fazer com a Inês, com a minha filha e fiz consulta com um nutricionista porque queria aqui mais informação, não é, sobre a nutrição. Mas depois eu tinha uma filha que não estava minimamente interessada naquelas sopinhas maravilhosas que eu lhe fazia. E eu aí precisei de parar e felizmente tenho um marido, um companheiro, não é, que me apoia muito, também que confia muito em mim. E eu disse, olha, isto não está a resultar, porque eu ando a perder imenso tempo a preparar estas refeições, a gastar imenso dinheiro. Ela não comia. E ela não comia. Ela comia 1 ou 2 colherzinhas e começava a chorar. E isso, para nós, é um valor também importante. Não há choro à mesa. Estes momentos têm que ser bons. E então ela começava a chorar, parávamos, mas depois aquela sopa fazia-lhe o quê? Ou comia aí, ou acabava por ir para o lixo. E eu pensei, não, isto não está a resultar. Eu estava em casa com ela estava a ser amamentada, estava a aumentar bem de peso. Então eu pensei, olha, vamos dar aqui uma pausa. Oh, Sofia, e uma das coisas que eu pensei na altura e que acaba por ser um mote aqui depois no meu acompanhamento com as famílias, eu pensei, isto tem que haver uma forma fácil de fazer. A introdução alimentar não pode ser isto, não é? Porque, caramba, há tanto tempo que a humanidade existe que se fosse algo realmente complexo e difícil... A gente é que vai complicando depois, não tínhamos mais filhos e já nos tínhamos extinguido, não é? Este nosso cérebro, não é, racional, complica, não é? O córtex complica aqui as nossas decisões e a forma como estamos até em família. Então eu fiz esta pausa e estou com uma amiga que tinha uma filha mais ou menos da idade da Inês, um mês mais nova, que me fala no BLW, que até tinha comprado um livro na Amazon. Que me na altura não havia nada, não? Não havia, pois. Não. E aqui contactei com o livro da Gil Rapley, o Baby Led Weaning, e comecei a ler e aquilo começou-me a fazer sentido. E há um dia em que eu estou a almoçar com a Inês no meu colo e ela está virada para o meu prato e começa a agarrar nos alimentos. Que ela nunca tinha tido esta reação com a comida. E então foi a partir daí. E eu depois pensei, se eu estou a fazer isto enquanto mãe, se isto resulta, por que não passar esta informação? E criei o primeiro workshop de Baby Led Weaning no centro pré e pós-parto, que era onde eu trabalhava. Olha, então diz-me uma coisa, para quem nos está a ouvir e não sabe o que é isso, até agora é chinês. BLW, não é? Não é? Eu acho que sim, agora já se sabe, mas explica um bocadinho a base, como é que funciona? A base tem muito a ver aqui com o bebê sentado à mesa da refeição da família, portanto a família toda junta, bebê incluído,
com muito respeito pelo bebê, de vermos aqui os sinais de fome e saciedade, confiar nas suas competências e partilhar a refeição da família. Eu acho que se há palavra que pode ser aqui o símbolo desta abordagem é partilha, é estarmos todos juntos à mesa a comermos o mesmo, com algumas adaptações para o bebê. Portanto, é aquela abordagem em que vimos o bebê a agarrar nos alimentos com a mão, a comer. Mas depois há uma forma também de preparar esses alimentos para o bebê, não é? Para ele Exatamente. agarrar e tudo isso, essas coisas Sim. mais técnicas, Sim. não é? porque depois há, de certeza, algumas mães têm o receio que eles se engasguem. Esse é um Não é? receio É, não é? vem sempre. Pois, eu estou-me a lembrar de um meu que teve um episódio, não tem nada a ver com isto, mas teve um episódio de se engasgar com um queijo Babybel. Pois, E já era grande. exatamente. Ele já era Sofia, grande. Ele aspirou, pôs o queijo inteiro na boca. Uau! E era aquela e pasta. aspirou o queijo, portanto ficou entalado de repente, porque ele estava a ver televisão, a ver uns bonecos, uns desenhos Distraído. animados. Pôs o queijo e conforme pôs, acho que deu qualquer coisa e ele riu-se ou a assustou-se, querer, ou riu-se. E ele só chega ao pé de mim, mas ele devia ter o quê? Uns seus 6 anos. Chegou ao pé de mim e eu sem perceber o que é que ele tinha. A perceber que ele não respirava, mas sem perceber, porque não me apercebi nem dele ter ido buscar o queijo, nem que era. Não apercebi nada. Percebi que ele não respirava e que realmente estava ali. Mas foi um susto enorme. Ó, Sofia, Primeiro que eu percebesse. Mas isso traz-nos aqui um ponto extremamente importante, porque o engasgamento é, sem dúvida alguma, um ponto que merece muito respeito e sabermos, acima de tudo, prevenir, mas que pode acontecer em qualquer faixa etária. Exato, ele com já qualquer era consistência de alimentos. Ele não já estava era na introdução grandinho. alimentar. Não. Não fazia Era isso que eu ia BLW. dizer, não é um bebê, já era crescidinho. Exatamente. Mas se calhar não há Portanto, mais depois este receio, sendo bebés. há este receio dos pedaços, não é? É a primeira. Normalmente é a primeira reação que quer os pais, quer os profissionais de saúde têm. Também tem, sim. Mas se pensarmos que o engasgamento pode acontecer com água, com leite materno, ou com o biberão, ou com os purés, ou até já em idades mais velhas, e se pensarmos que aqui no Baby Led Weaning o bebê está 100% no controlo, é o bebê que vai agarrar nos alimentos que são preparados pela mãe ou pelo pai ou pelo cuidador, na consistência e no formato adequado, mas depois é o bebê que vai ter este controle. Então, eu quase que me arriscaria a dizer que os bebés que fazem esta abordagem de introdução alimentar estão melhor preparados para lidar com os alimentos. Sim. Mas é um E dos tornam-se grandes menos receios. esquisitos. Porque vão contactando, lá está, eles A gente contactam quer saber essas coisas, não é? Normalmente está associado Não é? a menos seletividade alimentar, a menos recusa alimentar, porque este bebê é aqui muito respeitado, não é? E é o bebê que está a explorar os alimentos e que vai comer no ritmo que Olha, que, e eu estou que aqui para quer. defender as mães e as mulheres. Portanto, Então somos duas. portanto, eu quero saber isto dá mais trabalho ou menos trabalho? Dá menos trabalho. Claro que nós, como seres humanos, não é que somos, nós temos o mudar comportamentos dá-nos mais trabalho assim à primeira vista, Sim, não é? sim, Custa. É difícil, mas se nós pensarmos, e eu acho que essa é outra das grandes vantagens do Baby Led Weaning, é que tu não estás a preparar a comida do bebê Diferente. e a tua em separado. Sim. Então tu vais preparar a mesma refeição e vais pensar o que é que eu vou fazer que o bebê também possa participar. Então vais ter muito menos trabalho, vais ter menos trabalho na preparação, vais ter menos trabalho a pensar que refeições é que vais preparar e depois estás a comer ao mesmo tempo que o bebê. Exato. Não estás Também a despachar o bebê, a ficar cheia de fome. Sim. Sim, porque é assim, eu estou-te a perguntar isto porque as mães que eu tenho e que eu acompanho, a questão é o tempo, não é? Elas não têm tempo para nada, nem para si mesmas e, portanto, isto às vezes pode ser aqui uma coisa mais complexa, as pensarem, mas agora vou ter mais trabalho, vou ter que pensar, vou ter que... Não, é que não vais ter mesmo, vais ter muito menos trabalho, porque aquilo que tu estás a falar é extremamente, estás a tocar aí num ponto extremamente importante, até do autocuidado e do cuidar de si, em que muitas das vezes as mães, a tentarem fazer aquilo que lhes dizem que é o melhor para os seus bebés, aquelas receitas de papinha
linhas XPTO acabam por não ter tempo para preparar as suas próprias refeições. Pois, e não e comem. acabam ou por não comer, ou por mandar vir qualquer coisa, que normalmente não é muito saudável, ou comer muito mais alimentos processados ou ultraprocessados. Então aqui o ter esta responsabilidade de preparar uma refeição que o bebé também vai participar, vai permitir que tu até se calhar melhores os teus hábitos alimentares. Sim. Porque é mais saudável também por causa do bebê, não Exatamente. é? E depois, só aqui dar outra perspectiva, porque estamos sempre aqui na ficção e a pensar que eu vou preparar aquela sopa para o bebé e ele vai comer tudo. Pois. E vai ser super fácil oferecer esta comidinha que eu estive a preparar. Mas e quando não come? E quando fecha a boca? E quando começa a chorar? Eu cuspir. Então literalmente tiveste a perder tempo, porque tu depois normalmente não vais comer aquilo que tiveste a preparar para o bebé. Então este aqui é o desafio, é pensarmos o que é que vamos preparar. E isto depois é muito giro, porque depois tende-se aos avós, a toda a família que se está com a criança já está a pensar o que é que nós vamos preparar que ele também possa participar. Olha, e agora mudando aqui um bocadinho de área, até para a gente tocarmos aqui em vários pontos, não é? Quer saber tudo. Tu és conhecida nesta área, a amamentação também muito, os partos em casa, não é? Pelo menos eu ouço muito isso Como é que isso está? Tens agora feito também, continuas a fazer, não continuas? É uma área que eu agora não tens estado tanto? Não estou tanto e é curioso porque falámos há pouco do valor da liberdade. E o parto em casa é algo que me tira muita liberdade. Nunca sabes quando é que vai acontecer? Nunca sei quando é que vai acontecer, mas sei que eu tenho que estar lá, sim, preparada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então precisei, estou ainda a acompanhar algumas famílias no parto em casa, mas é uma atividade que ocupa agora menos do meu tempo. Olha, e há mais ou menos partos em casa? Eu acho que é algo, como estavas a falar do baby led weaning também, não é? De ser algo cada vez mais conhecido, o parto em casa também vai sendo cada vez mais uma opção conhecida pelas mulheres, porque infelizmente ainda é algo que muita gente não sabe que tem essa opção de escolha, que é algo seguro, permitido legalmente. Às vezes, mas isto não é ilegal? Até mesmo colegas de profissão que têm este desconhecimento. Portanto, é algo sobre o qual se fala cada vez mais. Felizmente há cada vez mais equipas de enfermeiras especialistas em saúde materna. Às vezes nós temos um bocadinho ondas, né? Às vezes ouve-se falar mais, agora eu acho que ouve-se falar um bocadinho menos. Temos assim umas ondas, quando aparece mais notícias também, sim, não é? Eventualmente. Reportagens também se ouve mais. Agora não ouço falar tanto. E por isso é que também estava-te a perguntar isso. Mas continua a haver bastante procura e a verdade é que os serviços de obstetrícia estão um caos cheios no nosso país, com maternidades fechadas ou que os casais nunca sabem se estão abertas ou fechadas. As questões também da violência obstétrica que vêm cada vez mais sendo debatidas e trazidas a público, também têm feito com que as famílias tomem outras decisões e escolham, façam outras escolhas. Então é algo que também está... Olha, e outra coisa que tu também... Nem sei, esta mulher, quer dizer... não sei como é que ela tem tempo. Para tanta coisa. A amamentação. Não é? Também estás agora muito ainda nessa área. A amamentação. Não tanto. É sempre aquela área que acaba por ser muito transversal no meu percurso. Eu, quando comecei a trabalhar no Garcia Dorta em 2002, fiz depois parte aqui das equipas na certificação ou na acreditação como Hospital Amigo dos Bebés pela Unicef em 2005. Depois tornei-me, para além desta formação de aconselhamento
doutoramento em aleitamento materno, tornei-me também formadora pela Unicef. Então, quando fui trabalhar para o Hospital Fernando da Fonseca em 2010, integrei a equipa de formadores para a acreditação. Portanto, foi um hospital que foi acreditado também pela iniciativa Hospital Amigo dos Bebés em 2010 ainda. E portanto, é uma área que acaba por ser aqui muito transversal e que as famílias precisam também de muito apoio. Sim, e os profissionais também de serem capacitados para darem este apoio às famílias. Então é sempre uma área que se mantém aqui muito no meu dia-a-dia também. Olha, estava aqui a pensar, tu agora tens um espaço próprio. É verdade. Tens um espaço próprio. Já tinhas tido antes? Não. Olha, em 2019 Tiveste. eu trabalhava online, como te disse, não é? Era essa a minha intenção e eu comecei por trabalhar online, mas em determinada altura senti aqui a necessidade de ter um espaço para algumas consultas presenciais, para ter o meu espaço também. Então, nessa altura, eu aluguei um gabinete numa ervanária em Almada. Mas depois com a pandemia acabei por fechar, então eu normalmente subalugava espaços. Sim. E o ano passado, em 2023, isto é incrível. Já foi, já. Quase há 2 anos. Em 2023, eu senti mais uma vez aqui esta necessidade de ter então o meu espacinho. Na altura, a intenção era o meu cantinho, o meu escritório, o meu estúdio de gravação e onde também poderia receber as famílias em contexto de consulta. Depois, eu andava até à procura de um espaço mais pequeno e acabei até por conseguir encontrar um espaço maior que dava até para eu fazer os meus workshops, os encontros de mães e é muito engraçado que no segundo semestre de 2024 senti aqui esta necessidade de trazer aqui outra vida e de poder partilhar este espaço também com outros profissionais. E tu, inclusive, chegaste. Sim, cheguei lá a estar a fazer a consulta. Exatamente. Olha, e o que é que tu tens notado mais, agora que também tens um contacto, está bem que no online também temos, não é? Pronto. Mas mais pessoal, estás ali mais próximo, não é? Mais presencial, das mães que te aparecem, o que é que tu notas que são as maiores dificuldades delas? Olha, eu tenho aqui várias vertentes. Normalmente trabalho muito com esta dificuldade na introdução da alimentação complementar e tenho aqui as dificuldades podem ser aqui por algum desfazamento entre perspectivas, até mesmo dos vários profissionais que os acompanham, eles procurarem outras alternativas e também tenho muitas famílias e é muito curioso quando falo sobre a introdução da alimentação complementar perceber as histórias por trás dos próprios pais e normalmente quando começamos aqui a puxar este fio, este novelo, há muitas das vezes histórias mais ou menos até traumáticas relacionadas com a introdução alimentar que faz com que estes pais agora procurem outras alternativas, que não querem repetir estes padrões que aconteceram consigo próprios. E então também é aqui um desafio que muitas das vezes surge e que me procuram. A amamentação, como estávamos a falar, normalmente também... porque a alimentação começa aí, não é? A história começa aqui depois do parto, depois do bebê nascer e com a amamentação que muitas das vezes traz aqui muitos desafios e que também ainda há muita falta de apoio. E já não estamos naquelas famílias alargadas em que podíamos... conviver, não é? E víamos outras mulheres da família que amamentavam e como é que elas resolviam as dificuldades que podiam surgir. Então, temos as famílias cada vez mais sozinhas e a precisarem aqui de recuperar esta tribo, quase, não é? Esta família alargada. Olha, quais são assim os conselhos a quem nos está a ouvir? Que foi mãe recentemente, tem um bebê pequenino, está a amamentar ainda. O que é que tu gostarias de ter sabido na tua altura, não é? Porque tu, quando fizeste esta introdução alimentar, foi logo na primeira filha. Foi logo na primeira. Foi logo aí. Pronto. Tu fazes conta que tinhas outra antes. O que é que para ti
tinha feito a diferença se tu soubesses antes, sabes? Para estas mães, o que é importante saberem agora, possa fazer a diferença, que tu se calhar gostarias de ter sabido na altura e não tinhas esse conhecimento, e que agora é super importante ter. O que é que achas que podias aqui dizer? 2, 3 coisas que possam fazer aqui a diferença. E principalmente, deixa-me só acrescentar isto, principalmente para lhes tornar a vida mais leve no pós-parto. Sabes? Mais fácil, menos estressante, menos exigente, com menos culpa. Estás a falar aí de aspectos extremamente importantes, e que eu acho que é mesmo isso, não é? Nós temos que trazer leveza, simplicidade, tranquilidade, para podermos efetivamente viver estes momentos que parece assim um clichê, mas que vão passar a fugir e que vamos ter imensas saudades. Aproveitar, não é mesmo? Ao máximo. Desfrutar, aproveitar. Sim. Porque aquilo que eu muitas das vezes observo é que estes primeiros meses na vida destas famílias, destas mães e destes pais, quase que parece uma névoa. Nem conseguem já recordar-se bem do que é que aconteceu. Porque depois, se calhar, há muita coisa, não? Muita tarefa, muita coisa a acontecer. E as hormonas também estão aqui, pronto, não é? Também, não é? E o ajuste também familiar do casal, e se calhar há muita coisa ali a acontecer, não é? O gerir as noites. Exato. Então eu acho que em termos de... Olha, um dos aspectos que nós falámos há pouco, não é? Que aquela... o parar um bocadinho e pensar... Isto não pode ser tão difícil assim. Então, qual é? Repetirem essa frase mais vezes, não é? Isto tem que ser fácil, não é? Isto tem que ser mais simples. Se os outros conseguem, nós também conseguimos, não é? E há casais que não têm só um filho, não têm só 2, têm 3, 4 e conseguem. Gêmeos. Então, exatamente. Portanto, é possível, não é? E respirarmos fundo e podermos confiar em nós também e em seguirmos o nosso instinto, em acreditarmos mesmo, as mães, não é? E os pais, que são quem conhecem melhor os seus filhos. E eu acho que isso é muito importante. E lá está, agora estava a pensar, não é? Que as mulheres são as protagonistas dos seus partos. Não é? E os pais são os peritos nos seus filhos. Pais, incluo aqui o pai e a mãe, não é? Então acreditar realmente nisto. Porque, Sofia, estava aqui a pensar que aqui nestas primeiras consultas de pós-parto, quando os pais vêm às vezes até fazer o teste do pezinho ou para algum apoio à amamentação, às vezes vêm aqui com muitas ideias de pois é, eu não lhe posso dar colo, não é? Porque ou a enfermeira, ou o médico, ou a avó, alguém, ou o senhor que passou na rua e que nem sequer os conhece, não é? Alguém diz, não, agora estás a fazer isso, estás-lhe a dar colo, depois vai fazer o que quer de ti e depois é que vais ver. Sim, há essas... O vício, o estar a habituar mal, a criança aqui assim como um ser muito manipulador, não é? Coitadinhos dos bebés. E às vezes estes pais vêm com estas ideias de eu não lhe posso dar colo e tenho que dormir ali no berço e não pode adormecer na mama. E isto às vezes são regras que alguém criou e que estão a deixar estes pais exaustos. Porque eles estão a fazer algo que não é aquilo que instintivamente fariam e que acalmaria este bebê para tentar esta maternidade quase que perfeita, não é? Com estas regras. Sim, há essa questão de sermos perfeitos em tudo. Sim. Achas que o segredo é quebrar as regras para ter aqui alguma tranquilidade? Ou seja, libertarmos um bocadinho das amarras, não é? Eu acho que esse é um bom segredo. Das coisas que dizem. Estou eu a inventar, não é? O segredo devia ter sido a Marília a dizer. Eu acho que esse é um bom eu estou a segredo. inventar, tipo, libertar-se. Eu às vezes costumo dizer, olha, as regras são feitas para ser quebradas, não tem graça. Claro, não vamos aqui ser literais, não é? Não é tudo, mas claro, mas há aspectos, sei lá, segurança. Claro, exatamente, não é? Não é negociável. Exato.
Mas regras, estas aquelas regras- coisas que supostamente devia ser assim, se calhar quebrarmos isso Sim. e lá está, e confiarem no instinto, não é? Confiarem no Ouvir, instinto. permitir-nos ouvir o nosso coração, guiar-nos pelo nosso instinto, eu acho que é fundamental. E quando falas aqui no quebrar as regras, é que muitas das vezes trazem muitas regras. Olha, estava a pensar, na amamentação, tem que se sentar desta maneira, tem que agarrar o bebé com esta mão, tem que ver. E depois nós dizemos muito, não? O que é que vamos ver? Boca bem aberta, as bochechas cheias, lábio inferior virado para fora, o nariz livre, o queixo encostado na mama. E às tantas, esta É que mãe é no robotizado. pós-parto, É robotizado, não é? vamos esquecer de metade das coisas, Tem não que é? ser assim, tipo. Como é que vão dar Sim. um banho? Não Sim, é? sim, sim, ao sim. bebê. Então, às vezes, há aqui muita. Na introdução alimentar, tem que dar. Tem que substituir a refeição das não sei quantas horas e tem que dar X gramas de proteína e tem que oferecer X mililitros de sopa. E estas regras todas que depois não funcionam. É que depois o grande problema é que isto é muito perverso, Se não forem é? regras para facilitar a vida, ótimo, excelente. Agora, se for para limitar Sim. e ter tudo controlado ao pormenor, não se E não dá aproveita, para não se aproveita controlar. os tais momentos, né, que Sim. são especiais. De pura e simplesmente estar ali, permitir-nos estar com o bebê, descansar, porque depois eu acho que isso também Isso não muito... existe, essa palavra agora, quem está a ouvir, não é? Mãe, descansa. Não, agora houve aqui um ruído Ai, no ai. podcast, esta palavra, descansar, o que é isso? Ninguém está a perceber o que é isso, porque a maior parte que fala comigo não sabe o que é isso. Porque está sempre a fazer alguma coisa e desejosa que o bebê adormeça para que consiga ir E mesmo fazer quando outra já coisa. não têm bebés, mesmo Sim. quando já têm crianças maiores, elas não sabem o que é estar sem fazer nada. Isso é uma questão que não Sim. sabem o que é. E que também é importante, não é? Eu também tenho essa dificuldade. Mas tu és acelerada. Mas precisava às vezes de conseguir não fazer nada. E acho sempre que nunca fiz nada. Porque não fiz aquelas 1000 tarefas que tinha Todas previstas tinhas para previsto. aquele dia. Sim, sim. E às vezes é importante. E então, aqui neste pós-parto mais imediato, aqui nestes primeiros meses, há aqui este peso da sociedade, não é? Que faz com que, se tu estiveres só com o teu bebê e a tratar de ti, e até quando vais adormecer, por exemplo, que adormeces também. Ai, não, eu não devia ter adormecido porque eu tenho outras coisas para fazer. E então temos que tornar esta maternidade também mais leve aí. Exatamente. E permitir-nos mesmo, agora eu estou a fazer isto. E às vezes acontece-me, sabes, até mesmo com colegas minhas que estão no processo de maternidade, em que eu depois digo, olha, vou fazer este curso, ou estou a fazer isto ou aquilo. Ai, também queria, mas agora não consigo. Opa, ou será que consigo? E eu, olha, as minhas filhas já estão crescidas. Eu, quando elas eram dessa idade, eu também não estava a fazer isto. Então, às vezes, também não nos Aliviar um compararmos. bocadinho a pressão, não é? E não nos Sim. compararmos com os outros. Sim. Porque eu acho que isso também é importante. Aliviar um bocadinho a pressão. Olha, uma última frase aqui para finalizar o nosso episódio. O que é que tu podes dizer aqui às mães que nos estão a ouvir e que passam por estes turbilhões todos de dúvidas, não é? E de qual é o caminho, amamento, não amamento, dou biberon, faço BLW, dou sopas, papas... Sim, aqui está às tantas, depois parece uma competição, não é? De quem é Exato. que é a melhor mãe. Sim, E eu costumo sempre dizer muito que há vários caminhos. E cada pessoa, cada família vai ter o seu caminho certo. Então, mas aqui assim em termos de última frase e para as mães, aqui estava a pensar mais nas mães mais recentes, o não ter medo de pedir ajuda e o aceitar ajuda. Sim, muito importante. Que eu acho que sim. às vezes importante. também não é não tens sinal que ser de a fragilidade. supermulher. Exatamente, não é um não sinal. tens que chegar a todo lado. Sim, não é um sinal de ser frágil e de ser menos capaz, não é? Sim. Sim, acho que esse é um excelente conselho, porque há essa dificuldade, não é? Porque vamos pensar que estou a mostrar fraqueza, Sim. não é? Estou a mostrar que não consigo. E permitirmos também esta vulnerabilidade.
não é? Sim, Claro muito que importante. consegues, eu sei que tu consegues. Exatamente. Mas e se puderes aliviar um bocadinho, não é? Exato, Se porque puderes não, não é? partilhar estas tarefas com outras pessoas. Gostei desse conselho, porque ele é transversal. Tu estás a falar das mais recentes, mas é transversal a todas aquelas que eu acompanho. Sim. Oh, Sofia, e estava a pensar aqui uma última partilha também aqui pessoal que partilhei há pouco tempo com a minha comunidade na newsletter, que eu neste momento estou a fazer a especialidade em saúde infantil e pediátrica. Sim. Porque me apercebi que estava cada vez mais a trabalhar com os bebés mais crescidos e pensei, por que não? E na altura pareceu-me uma excelente ideia, mas depois, quando vi os horários, e eu normalmente é que vou buscar as minhas filhas ao colégio e as levo às atividades. Lá se foi a liberdade. Sim, Não é? sim, eu estava sem liberdade também, não é? Com todos estes aspectos. E de repente percebi que as aulas eram muito aqui nos fins de dia. E eu pensei, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou conseguir organizar-me? E lá está, e precisei de parar, de chorar também. Também precisei aqui de desabafar e de chegar a esse ponto de... Será que foi esta a melhor decisão? Será que não me devia ter candidatado e matriculado? E depois perceber que recursos é que eu tenho, que rede de apoio é que eu tenho, e falar com o meu marido, e falar com os meus sogros, no caso, não é? Com os avós, e criar aqui esta rede de apoio que também me permitiu ter liberdade para fazer esta outra formação. E então eu acho que é realmente, às vezes é difícil, às vezes até achamos que nem sequer temos estes recursos, mas vale a pena depois. Agora, lá está, elas têm 11 anos e 9 anos. Sim. Não são bebezinhas. Velhinhas, sim. Tenho colegas com bebés lá e que também estão a fazer. Sim, Então, é uma questão de se pedir ajuda e delegar as coisas. exatamente. Também. Sim, E de não ter deixarmos os essa- outros também entrarem. Não entrarem. é? Entrarem, sim, dar espaço para isso. Sim. Olha, eu gostei muito. Eu espero que todos tenham gostado muito. Gostei muito das tuas dicas. Espero que tenhas estado a tua primeira vez, a tua estreia. Dá-me a tua mão, deixa ver se estás guintinha. Ah, estás guintinha. Obrigada, Marília, por teres cá estado. E pode ser que Olha, haja mas eu queria te fazer segundo uma episódio. pergunta. Espera. Já estou eu aqui. Já sabes, eu peço sempre a tu subscreveres, se ainda não subscreveste o canal, para seguires o Sem Segredos, esperares pelo próximo, enviares este link a uma mãe, uma mulher que esteja a precisar destes conselhos, e até à próxima. Eu ia-te perguntar, se não trabalhasses nesta área com as mães, Dou-te já a resposta. o que é que tu farias? Olha, eu já tinha, aliás, eu disse isto no episódio anterior, porque eu não era desta área. Pronto, não era. Há 15 anos atrás eu era arquiteta de interiores, portanto já trabalhei noutras coisas e já fiz muita coisa, portanto, muito a ver com vendas e tu já fiz muita coisa. Eu acho que tinha sempre a ver com casas. Portanto, possivelmente teria sempre a ver com a parte imobiliária, com casas, porque tem a ver, eu gosto muito dessa parte, lá estava, um bocadinho da minha formação. Se calhar, se eu agora tivesse que mudar de novo de profissão, iria para algo relacionado com essa parte imobiliário. Sim. Não sei se a vender casas, porque não sei. Mas se calhar algo relacionado com isso, sim. De repente, assim, outra coisa que eu me vejo a fazer, não sei, de investidora só, a gente vivia dos rendimentos, não dá? Não pode forma antecipada. Não pode ser, não posso escolher isso. Eu acho que sim. Pronto, é isso. Está feito, está respondido. Obrigada. Obrigada, Sofia.